Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós aprendermos da palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um momento de vida, por este dia que se inicia, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre as nossas atividades no período da manhã, da tarde, da noite. Pedimos que o Senhor venha dar livramento, proteção, que o Senhor possa nos guardar e abençoar todas as nossas atividades. Venha, Senhor Deus, com as tuas mãos, estendendo sobre nós a tua graça mais uma vez. Abençoe, Senhor, aqueles que estão passando por dificuldade, por crises na área familiar, na área emocional, na área sentimental. Que o Senhor Deus possa ajudá-los, que o Senhor possa fortalecer neste momento a vida dos teus filhos. Venha, Senhor Deus, com as tuas misericórdias sobre nós, porque somos dependentes de Ti. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas ofensas que fazemos diante do Senhor. Tenha compaixão de nós e ajude-nos, ó Senhor Deus, a avançar. Neste momento, Senhor, vamos fazer uso da Tua palavra. Fale conosco, nos ensina, nos mostra o caminho, nos dá a direção, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Estamos trabalhando acerca dos milagres de Jesus. Hoje nós vamos observar o capítulo 9 do Evangelho de João. Diz o texto sagrado a partir do versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus, porém, respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fiz lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este. Outros: Parece-se com ele. E ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é um profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora havia. E perguntaram-lhes, dizendo: É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como podes ver agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego.
Mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tenha aberto os olhos não sabemos, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Não sabemos que esse homem é pecador. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que agora, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhes: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouvistes? Para que os quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazei-vos também seus discípulos? Então injuriaram e disseram: discípulos dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisso, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, não sabemos que Deus não ouve a pecador, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um homem de nascença. Esse texto é um texto que traz uma mensagem muito maravilhosa para os nossos corações, porque revela a autoridade de Jesus. A partir do versículo de número 8 a seguir, até o versículo de número 31, que nós fizemos a leitura, são indagações dos fariseus, indagações dos líderes religiosos a este homem que estava curado da sua cegueira. E a indagação era esta: como que Jesus fez isso? Como que Jesus conseguiu fazer isso? E os próprios fariseus, eles descrevem no versículo que a gente leu, que desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Veja como que a Bíblia apresenta a autoridade de Jesus com esta máxima, mostrando para nós a autoridade de Jesus evidenciada, bem clara. Os fariseus, eles não estavam acreditando no que o homem que era cego estava dizendo. O Senhor Jesus o encontra com os seus discípulos, o homem cego, e os seus discípulos perguntam acerca deste homem, se havia algum pecado que fez isto com ele. Quem pecou, ele ou seus pais? E o Senhor Jesus, ele vai revelar algo que nos faz entender muitas situações nas nossas vidas. O Senhor Jesus vai dizer: nem ele, nem seus pais, mas assim aconteceu para que se cumprisse nele as obras de Deus. Ou seja, Deus permitiu essa situação para que se manifestasse nele as obras de Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele iria usar este homem como uma ponte, como uma apresentação da autoridade dele. O Senhor Jesus, então, estava mostrando que não era algum pecado passado de geração para geração que fez isto com aquele homem,
mas houve uma permissão divina, e a gente já viu isso nos outros milagres que Jesus realizou, como que o Senhor Jesus, ele faz como quer e do jeito que quer, porque ele tem autoridade, ele tem poder. O Senhor Jesus revela que isto aconteceu justamente para a manifestação da obra. Qual é a obra? A obra da cura. E o Senhor Jesus, ele então cura um cego de nascença. Isto mostra que, possivelmente, os outros cegos que o Senhor Jesus curou, possivelmente, eram homens que viam e ficaram cegos por causa de alguma doença ou por causa de alguma coisa. Mas este homem, ele nasceu, ainda bebê, ele já era cego. E aí o Senhor Jesus, ele gospe na terra e faz um lodo com a saliva. E ele passa nos olhos daquele cego. E ele então dá a ordem, vai ao tanque de Siloé e lava lá. E ele diz que ele vai e ele se lava e ele volta vendo. E então, a partir do versículo 8 até o versículo de número 31, começa a indagação. Como que isto aconteceu? Você não era aquele que estava a mendigar? Como que você está vendo? Hoje não é sábado. Como que Jesus, ele curou você justamente neste dia de sábado? E as questões, as indagações vão aparecendo, a tal ponto que você vê que este homem que está respondendo as perguntas, ele vai perdendo ali a tranquilidade nas respostas e ele vai respondendo cada vez mais curto, dizendo: como eu sei, eu não sei, eu só sei que ele falou que eu era para mim ver e eu vi, agora vejo. E ele vai mostrando como que o Senhor Jesus operou. E o Senhor Jesus, ele mostra para nós nesse texto sagrado a sua autoridade completa, como ele é poderoso para realizar. Os fariseus não estão a favor de Jesus, por isso estão buscando contrapartidas contra ele. De fato, é por causa disso que, ao dizer o cego aos fariseus que os fariseus deviam ser discípulos dele, os fariseus ficam cheios de furor, de raiva, e eles dizem: seja discípulos tu, nós não, nós somos de Moisés. Veja como que os fariseus não estavam gostando das atitudes de Jesus, que vai levar isto até a crucificação. Diante deste texto, então, nós conseguimos tirar 3 lições práticas para as nossas vidas na cura deste homem de nascença. 3 lições práticas nós conseguimos tirar, mas antes de eu falar ela, eu quero pedir para você deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, o seu pedido de oração, nos ajudar na divulgação da palavra de Deus, e fica aqui a minha gratidão. A primeira lição que nós encontramos aqui é a glorificação de Deus em uma doença. Sim, o Senhor Deus se manifesta em cura, e isto faz o nome dele ser glorificado. O Senhor Deus mostra para nós nas Escrituras Sagradas diversas vezes em que o Senhor, ele cura pessoas, ele levanta pessoas, ele sara pessoas. Tendo em vista que Isaías profetizou que o Senhor Jesus, ele iria abrir os olhos dos cegos, que ele iria sarar os enfermos, que ele levou sobre si as nossas enfermidades. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, faz esta declaração que ele veio justamente para isso, para trazer cura às enfermidades. E nisto o nome de Deus é glorificado, numa enfermidade que é curada, que acontece a cura, que acontece a libertação daquela situação, o nome de Deus é glorificado. E isto nós vemos em todas as áreas
da sociedade. Nós vemos pessoas dizendo desta forma, que o Senhor Jesus operou um milagre, realizou um milagre, trazendo cura naquela situação. Então o Senhor Jesus, ele utiliza da enfermidade para manifestar o seu poder e para que o nome de Deus Pai seja glorificado. Nós vemos isto em todos os milagres que nós estamos aqui a observar nos evangelhos. O milagre de cura glorifica o nome do Pai. E esta é a primeira lição prática que nós aqui encontramos. Então, se você tem uma enfermidade, se você tem alguma coisa na área da saúde, você pode orar a Deus e pedir a cura. E o Senhor Jesus vai realizar a vontade dele, te curando ou não curando, ou abrindo outras portas, ou abrindo outras coisas. Por que isso é interessante? Porque para cada milagre o Senhor Jesus faz de uma forma que nos leva à segunda lição prática. Tudo tem a ação de Jesus como ele quer, ou seja, é da forma de Jesus. É a segunda lição prática que nós temos aqui. A primeira é entender que a enfermidade, ao ser curada, glorifica o nome do Pai. Agora, vamos entender que a enfermidade ela acontece da forma que Jesus Cristo quer. Por quê? Porque em várias outras situações, o Senhor Jesus dizia aos cegos: eu quero que você veja, então veja. Eu quero que aconteça assim, e acontecia. Não precisava de lodo, não precisava de saliva, não precisava lavar-se no tanque, não precisava nada. Mas aqui o Senhor Jesus, ele gospe no chão, faz um lodo, passa nos olhos e diz: agora você vai lavar. Então, o milagre, a autoria é de Jesus. A forma como ele vai fazer é de Jesus. Ele pode muito bem curar de forma instantânea, mas ele também pode curar através de alguém, ele pode curar através de algum modo diferenciado, ele pode realizar do jeito que ele quiser, nem necessariamente será do jeito nosso. Ele pode até mesmo usar a medicina para nos curar. Ele pode permitir que o medicamento venha fazer efeito e venha trazer a solução para nós. Nós aplicamos tudo para a glória de Deus. Nós entendemos que tudo é para a glória de Deus, é Ele que faz. E Ele tem os seus mecanismos, Ele tem os seus meios. E estamos entendendo isso. Que nos leva à terceira lição prática desta manhã, que é o fato deste homem ir se lavar. Este homem, ele vê o Senhor Jesus fazendo isso com ele e ele vai se lavar. Ele obedece o Senhor Jesus. O fato é que se ele não fosse, ele não estava obedecendo, ele não estava crendo, ele não estava acreditando. E ele então consegue ir até este tanque de Siloé e se lavar cumprindo a ordem de Jesus. E isto então lhe dá o direito da cura. A obediência ao Senhor Jesus mostra o caminho da fé. Por que ele vai? Por que ele obedece? Ele obedece porque tem fé. Mas veja que o texto que nós lemos não apresenta um conhecimento amplo acerca de Jesus. Só apenas que o Senhor Jesus tem discípulos, que ele é alguém importante, mas veja que ele não tem nenhum contato justamente porque ele era cego. Mas a obediência nos leva então ao caminho da fé. Se obedecemos é porque temos fé, porque acreditamos que obedecer àquela ordem vai solucionar, vai trazer resultados. Diante disso, nós entendemos que é necessário então, no momento da adversidade, da enfermidade, buscar ao Senhor Jesus pedindo cura. Nós cremos assim e nós oramos diariamente para o Senhor curar os nossos familiares, curar as pessoas que estão ao nosso lado. Por quê? Porque isto está
justamente colocado no Evangelho. O Senhor Jesus, indo assunto ao céu, deixou isto registrado para os nossos corações, aonde ele diz: e estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Obviamente isso não é em toda ocasião, mas nós cremos que estamos vivenciando ainda este período onde o Senhor Jesus cura, aonde o Senhor Jesus liberta da enfermidade. Então você pode pedir para o Senhor Jesus curar você, curar o seu parente e esperar as formas que ele vai fazer isso. Pode ser através da medicina, pode ser por um ato instantâneo, pode ser algo mais demorado, mas é a forma de Deus agir. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meditamos na sua palavra, no Evangelho de João, capítulo 9, e vimos a cura deste homem que nasceu cego. Pedimos que o Senhor venha nos ajudar a entender mais e mais sobre este texto, e clamamos ao Senhor neste momento a todos os enfermos. Ó Deus, a tua palavra que diz que o Senhor cura, que o Senhor restaura a saúde, que o Senhor coloca de pé, que o Senhor dá estabilidade na área da saúde. Então, neste momento, aquele que está enfermo, fazendo esta oração aqui, está na fila de um hospital, está precisando de um exame, está precisando de um medicamento, Senhor, em nome de Jesus, venha curar, Senhor, venha abrir as portas, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é quem faz, o Senhor é quem opera. Cria a situação, manifeste a tua graça, sarando, libertando, curando, em nome de Jesus. Nós cremos e nós dizemos: enfermidade saia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Creia, confie, Deus está no controle, tudo vai dar certo. Tudo é para a honra e para a glória de Deus, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até o próximo vídeo, querendo o Senhor.